Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! A mulher samaritana. Aleluia, é lindo só da gente ver, né? A gente entra no universo. Então, queridos, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem abrir a palavra lá em João, capítulo 4, por favor. João, capítulo 4. Se puderem, podem colocar o banner. O tema dessa mensagem é deixando o cântaro. Então, atualizando, né? Que a gente está no tempo de despertar. É tempo de nós despertarmos para deixarmos o nosso cântaro. Eu vou começar a ler com vocês aqui, logo no início do capítulo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Agora a gente vai lá para o versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Queridos, esse texto aqui de João 4, ele é um texto muito interessante, e eu até pedi para passar esse louvor, esse vídeo, porque já tem quase 2 meses que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração acerca da vida dessa mulher samaritana. E todas as vezes que eu estava ouvindo esse louvor, algo estava me impactando, me atraindo, me chamando para a presença de Deus de uma forma genuína. Porque eu não sei vocês, mas às vezes na nossa caminhada com o Senhor, ocorre que parece que a gente vai ficando um pouco mais com uma carapaça, sabe? A gente vai acontecendo tantas coisas na nossa vida, tantas situações adversas, e parece que a gente vai se endurecendo e vai vivendo. E aí tem um determinado momento que você fala: meu Deus, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquela essência, eu quero voltar mesmo a me ajoelhar e chorar na Tua presença, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, precisam do meu amor, do Teu amor transbordando através de mim. E por que será que muitas vezes nós estamos tão endurecidos com aquilo que a gente já viveu na vida, que a gente acaba sendo alguém egoísta, que ao invés de deixar a presença do Senhor inundar a vida dos nossos irmãos que estão sedentos, a gente acaba deixando essa água só para a gente não compartilha. E eu falei: Senhor, eu não quero mais ser, sabe, eu preciso voltar, eu preciso de fato amar mais vidas, me dá mais vidas para eu amar, eu preciso fazer isso independente das circunstâncias. E o Senhor começou a ministrar muito ao meu coração através disso.
Então, nesse texto aqui, logo no primeiro versículo, nós vamos perceber alguns insights, algumas situações em que Jesus nos ensina como viver. Tanto Jesus como essa mulher, eles vão nos ensinar como que a gente deve viver, para que a gente possa ter uma vida abundante. Se você notar, um pouco antes de eu ler nesse versículo 4, Jesus ele estava ali num papo, estava tendo uma roda, um papo entre os fariseus. E existia uma discussão ali que os fariseus estavam tentando colocar Jesus numa disputa com João Batista. Eles queriam falar assim: olha, eu acho que um batiza mais do que o outro. E o texto diz que Jesus, ele simplesmente, ele sabendo do que estava acontecendo, que aquele papo estava rolando com o pessoal, com todos os discípulos, Jesus faz o seguinte: ele abandona aquela conversa, ele sai dali, da Judeia, e volta para Galileia. Primeiro ponto que a gente precisa observar para que a gente tenha uma vida que possa fluir no Senhor, é evitar algumas conversas, evitar algumas rodas de conversas que por vezes nos aprisionam. Jesus ele nos ensina aqui que pouco importa aquilo que estão falando a nosso respeito, mais importante do que possam falar acerca de nós é o nosso propósito. É aquele motivo pelo qual nós fomos chamados e atraídos, porque eu e você, nós temos um propósito a seguir, cada um talvez com uma ferramenta diferente, com um jeito diferente, com uma graça diferente, algo diferente da parte de Deus, mas isso não torna um mais importante do que o outro. Então, se houver alguma disputa, alguma conversa, seja no ambiente, um ambiente mesmo, né, de igreja, no ambiente que a gente está, sabe, porque nós somos humanos, isso pode acontecer, mas seja no seu trabalho, na sua família, sabe, se eu puder te dar um conselho nessa noite, abandone conversas que não fazem parte do teu chamado, sai daquilo que não tem parte com aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E é interessante que o texto diz que ele saiu da onde? Da Judeia para a Galileia. E o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E eu pergunto para você, o que está escrito na sua Bíblia? Lê aí se está dizendo assim, era-lhe. Na Bíblia de você estava, era-lhe. Então, eu vou entrar agora no contexto aqui da história. Aqui na palavra vem dizendo que era necessário para Jesus passar por Samaria. Por que talvez não era para os demais? Sabe, como que ocorreu, como que surgiu Samaria, como que o povo samaritano ele era visto? Existiam as 12 tribos de Israel, sendo que essas tribos, elas foram divididas. Algumas foram compor o reino do norte e outras foram compor o reino do sul. Isso é para a gente entrar no contexto histórico. E ocorreu, né, que o reino do norte, ou seja, Israel, capital Samaria, ele tinha sido levado cativo pela Síria. Ou seja, parte da população foi arrancada, foi levada para um cativeiro pelo povo da Síria, foi tirada dali e foi levada para outros países. E aí, naquele lugar em que pessoas foram tiradas, foram levadas cativas, outros povos gentios, foram habitar ali. Então, os judeus que ficaram, o povo de Deus que ficaram, eles permaneceram no reino do norte, mas eles se casaram, deram em casamento com mulheres estrangeiras. O que aconteceu com isso? Acabou a pureza racial. Acabou a pureza racial e dessas uniões, fruto dessas uniões, vieram quem? Qual povo? O povo samaritano, ok? Povo samaritano, povo mestiço, povo que não é puro aos olhos dos judeus. E, paralelamente a isso, nós falamos que tinha o quê? Um reino norte. Paralelamente a isso, tinha um reino sul. Nesse reino sul, era de Judá. Qual era a capital? Jerusalém. Eles também foram levados cativos num outro tempo, pelos babilônicos. Só que esse povo aqui, ele conservou sua raça pura. Quando eles foram colocados em liberdade, foram colocados em liberdade, eles se depararam com quem? Com o povo samaritano. Quando eles encontraram o povo samaritano e perceberam que aquele povo já tinha se misturado, era uma raça impura, que inclusive mudaram
né, a própria lei de Deus, porque eles já não adoravam mais, eles não liam mais a palavra, eles já tinham alterado a palavra, que era o Pentateuco. Dos 5 livros, inclusive, eles fizeram o seguinte: olha, agora nós temos o nosso próprio monte. Enquanto aquele povo lá de Judá, enquanto aquela raça pura está acostumada a adorar a Deus em Jerusalém, conforme o próprio rei Davi tinha orientado, nós não vamos mais adorar em Jerusalém. Aquele lá não é mais o nosso lugar. Agora a gente tem a nossa própria vida, a gente é um povo diferente, nós temos uma outra cultura, nós temos agora até uma forma diferente de lidar com isso, uma religião. Por quê? Com esses casamentos diferentes, eles começaram a pegar o quê? Pegar um pouco da religião de outros povos, outros deuses, e misturaram no contexto deles. Então, eles falaram agora, os samaritanos: não vão mais adorar em Jerusalém. O lugar que nós vamos adorar vai ser no Monte Gerizim. Quem já ouviu falar aqui daquele monte em que Isaac, né, foi levado para o sacrifício? É nesse monte, porém eles mudaram inclusive o nome do monte e colocaram no Pentateuco deles, um outro Pentateuco, colocaram uma alteração e colocaram o Monte Gerizim. Ok? Então vocês estão começando a entender, né, o que estava acontecendo naquele contexto. Logo Jesus viu aquele papo esquisito, papo de rixa, falando sobre eles. Ele falou: quer saber? Eu vou sair agora daqui da Judeia e vou para Galileia. Eu tenho um propósito, então eu vou sair. Porém, o que ele pensou? A palavra de Deus diz o que? Que era ali necessário. Ou seja, o povo samaritano, que era visto pelos judeus como um povo impuro, um povo impróprio, que inclusive os judeus nem poderiam beber água no copo do samaritano, porque eles não queriam se contaminar. Simplesmente o povo não queria passar por ali. E todo mundo que saía da Judeia e ia para Galileia, e o que eles faziam dos judeus? Eles falavam assim: eu não vou passar por Samaria. Ou seja, existia uma rota reta, direta, que chegava até Samaria. Mas acontece que o povo, para não passar por esse lugar sujo, esse lugar impuro, esse lugar desse povo misto, falava assim: eu não passo por Samaria. Vamos fazer o seguinte: vamos dar a volta pelo Rio Jordão. Quantos aqui algumas vezes, né? Eu não vou passar perto daquela pessoa não. Eu vou dar uma volta que eu não estou a fim de encontrar, sabe? E era assim que acontecia. Os judeus não queriam passar por Samaria. Mas, no versículo 4 você leu: era-lhe necessário passar por Samaria. Então para Jesus, enquanto aquele povo, para os judeus, enquanto aquele povo não prestava, aquele povo não tinha nada de bom para oferecer, enquanto aquele povo poderia trazer uma miscigenação para a raça dos judeus que não queriam se contaminar, Jesus falou: eu quero passar lá. Eu quero passar por Samaria, eu me importo com Samaria e é lá que eu vou. Então eu não sei, queridos, sabe o que você já passou no seu contexto de vida? Eu não conheço talvez como que foi sua estrutura familiar, como que você nasceu, tudo aquilo que você já passou, já experimentou, já viveu. Mas essa é uma noite de darmos glória a Deus, porque o Senhor passou pela nossa Samaria. Por vezes, nós fomos pessoas de que muitos quiseram de repente se desviar de nós. Quantas vezes nossos corações ficaram sedentos pela água do Senhor? Quantas vezes já olharam para nós, para as nossas vestimentas, para a nossa forma de falar, para a nossa forma de se comportar e falaram assim: ali não vai sair coisa boa. Ali não sai nada de bom, não há nada que preste, não tem nada naquele lugar para eu fazer. Mas Jesus fala: ali tem, é ali que eu vou exaltar, é ali que eu vou amar, é ali que eu vou tratar, é ali que eu vou curar, porque Jesus conhece o nosso interior, Jesus conhece exatamente o seu coração, assim como Ele conheceu o meu, numa vez que eu falei: Senhor, por favor, me faz andar com pessoas que te amem. Porque porventura naquela época eu jovem, sedenta de Deus, eu passei numa casa que estava tendo uma reunião de oração, e eu falei: eu posso ficar aí com vocês? E fecharam as portas, porque naquele dia eu estava muito sensual, e não dava para eu entrar ali. Sensual que eu digo aos nossos olhos aqui, não estava assim, era shortinho curto, uma jovem, um decote nas costas, e eu quero entrar aí, né? Não tem como, é tipo reunião às portas fechadas. Mas o Senhor, Ele não é Deus para isso. O Senhor, Ele vai entrar na sua Samaria se você ainda não conheceu a Ele.
E se você conhece, dê um glória a Deus, porque Ele passou aí para fazer uma transformação, para fazer algo novo em você. Glória a Deus. E o texto vem dizendo que era necessário. Só que Jesus, queridos, Ele nos mostra o tempo todo o quanto que Ele era humano, o quanto que Jesus conhece a nossa humanidade, nos ama, porque sabe exatamente o que você está passando. Eu não sei se hoje você levantou entristecido, entristecida, sabe, desejando assim largar algumas coisas que você está segurando com as mãos, falando assim: eu não aguento mais, eu vou largar, eu vou abandonar. Sabe, talvez com a mente perturbada, porque só Ele sabe o que passa no seu interior. E o texto bíblico vem dizendo que ele estava cansado da viagem, porque ele já estava indo para Samaria. Sabe, de Judá até Galiléia são cerca de 3 dias. E isso no tempo de Jesus, que ia caminhando num lugar árido, quente, pedregoso, né? Então, se ele estava chegando ali em Samaria, ele já estava chegando para sentar no poço, é porque eu vou dizer para vocês que pelo menos 1 dia e meio ele andou. Então o texto diz que ele sentou à beira do poço porque estava cansado da viagem. Quantos estão cansados aqui? Talvez o seu cansaço não seja físico, seja um cansaço de emoções, que parece que um dia está bem, o outro está mal, o outro dia está bem, está mal. Você fala: Senhor, eu já estou cansada dessa situação. Parece que num dia eu estou no auge, no outro eu estou entristecida, num dia eu estou bem e o outro eu estou capenga. Senhor, é a mesma hora, o mesmo embate, a mesma situação, a mesma aflição, e parece que não passa, sabe? Mas o Senhor nos ensina a descansar. Eu falei semana passada lá na igreja, o nosso problema é que muitas vezes nós queremos, nesse tempo assim tão ágil, de rede social, de vida, sabe, acelerada, a gente quer segurar tudo com as próprias mãos, a gente não consegue delegar para o outro, a gente fala: não, pode deixar que eu dou conta, mas a verdade é que uma hora a conta chega. Todas as vezes que a gente fala: eu dou conta, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o Senhor te fala: filha, descansa. Mas quantas vezes a gente nega o descanso? Quantas vezes a gente fala: não, eu não vou descansar não, porque dá para eu fazer um pouco mais. E o Senhor nos ensina aqui que é necessário pausar para descansar, é necessário ter um tempo com a O descanso foi necessário, Jesus nos ensina isso. Se você não exercitar o seu descanso no físico, provavelmente você não vai conseguir descansar espiritualmente no Senhor. Tem coisas que Deus está falando a você há muito tempo. Filha, filho, aprende a descansar, entrega essa causa na minha mão, deixa que eu vou fazer. E você fala assim: ai, Senhor, você entrega, você finge que entrega, mas o teu coração não está entregando. A gente por vezes fala que está entregando ao Senhor, mas o nosso corpo, o nosso físico, as nossas atitudes denotam que a gente não está nada descansando nele. A gente quer fazer conforme a nossa própria vontade. E mais adiante, o texto vem dizendo que aparece a samaritana, o grande encontro. Jesus, ele chega, ele para ao lado do poço, e aquela mulher samaritana, ela está indo tirar água do poço. Ela está num dia, eu fico conjecturando, aquela mulher que já é desprezada pela sociedade por ser mulher, ela já é desprezada, porque você vai ver no contexto que essa mulher, ela não era uma mulher muito certa, do ponto de vista social, espiritual. Ela era uma mulher que teve 5 maridos, e ainda teve um 6º que não era dela. Ela tinha uma carência afetiva muito grande. Então, certamente o texto vem dizendo que ela chegou por volta do meio-dia naquele poço. Ou seja, Jesus já estava no poço, mas aquela mulher acordou, pensa comigo, se arrumou sua roupa, provavelmente arrumou sua casa, e deve ter ficado pensando: meio-dia eu tenho que ir lá tirar água do poço. E há uma curiosidade nesse texto, porque meio-dia não era horário para ninguém tirar água do poço. Nenhuma mulher, principalmente porque quem mais tiravam eram as mulheres, que era quase que um serviço doméstico. Porque meio-dia era a hora que o sol estava muito forte. Hoje a gente está num tempo ameno, mas semana passada a gente viu que pavor que estava.
era um calor muito grande e aquela mulher estava mais ou menos nesse horário, meio-dia, tirando água para ir tirar água do poço. Sabe, uma mulher envergonhada pela sociedade, mal falada, digamos assim, e estava indo para lá. Mas eu acho interessante esse texto porque antes que aquela mulher chegasse no poço para retirar a água, antes que ela se levantasse naquele dia, Jesus já estava no caminho. Antes que ela estivesse ali naquele dia de tristeza, de provação, de frustração, pensando, eu estou indo novamente para lá tirar água, eu não quero ver ninguém. Porque a pessoa que está embaraçada com os pecados, com os problemas da vida, talvez nem só o pecado, mas são tantos problemas que às vezes nos acometem, parece que é tudo junto, que às vezes a gente fala assim, eu não quero falar com ninguém, hoje eu não vou falar com ninguém. Meu Deus, aquela mulher deve ter chegado naquele poço ali pensando que ia chegar sozinha, só que ela chega, tem quem? Um judeu. Meu Deus, agora já todo mundo me estressando, falando mal da minha vida, dizendo que eu sou isso, sou aquilo, uma mulher com 5 homens, um homem que não é meu, agora eu encontro um judeu, mais um agora para poder conversar comigo, me apontar o dedo, dizendo que eu sou mestiça, que eu sou isso, aquilo. Só que é muito lindo, porque quando ela já estava se aproximando do poço, Jesus já estava no caminho há muito tempo. Enquanto ela estava chegando no poço, Ele já estava lá. Enquanto ela estava chegando com as frustrações, e sabe o que eu posso te falar para você, para a sua expectativa, para a sua vida, para aquilo que você veio buscar aqui hoje? Talvez você tenha se arrumado, acordado hoje, ido trabalhar, situação tudo igual, problema igual, pessoas iguais, tudo igual na sua vida, e você chegou aqui hoje tipo assim, caramba, eu já não estou mais aguentando. Mas a verdade é que quando você chegou aqui, Jesus já estava vindo te buscar, Jesus já estava vindo aqui para falar ao teu coração, para mudar isso que está acontecendo no seu interior, que eu não conheço, mas só você e Ele sabem. Talvez você esteja naquele sol do meio-dia em cima de você, te abafando, te deixando cansada, respiração cansada, mas o Senhor, Ele está chegando na sua vida, e o passo que Deus dá é assim, Ele vai dar um passo à frente em nossa direção, e tudo que é ruim vai se afastando. Ele dá outro passo, meu Deus, Ele dá um passo para a tua vida e simplesmente acontece assim, maldição familiar caindo por terra, a vida financeira desajustada caindo por terra, e o Senhor vai andando, e tudo vai caindo por terra, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida, ainda que o Jesus descanse à beira de um poço para te esperar, Ele pode descansar, mas enquanto você chegou aqui, eu tenho certeza em nome de Jesus, que tudo aquilo que te afligia já foi andando, foi batendo por retirada, foi caindo por terra, porque os passos do Senhor fazem o inferno estremecer, em nome de Jesus. E aí começa aquele papo entre eles, e Jesus pede para ela, olha que interessante, onde Jesus está, toda maldição é quebrada, todo sofisma é quebrado, tudo aquilo que é feito pelos homens é quebrado, e Ele simplesmente quebra, sabe, paradigmas. Jesus chega para a mulher, e a primeira coisa que Ele pergunta para ela, me dê água de beber, me dê água. E ela fala, como tu? E ela olha para Ele e fala, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois judeus não se dão com samaritanos. E aí Ele começa a conversar com aquela mulher, ou seja, Ele já começa a quebrar ali, sabe, esse paradigma, e fala assim, olha, ela fala, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Queridos, a gente entende o seguinte, todas as vezes que o Senhor se aproxima das nossas vidas para fazer alguma transformação, ou quando a gente está passando por uma situação muito conflitante, uma das coisas que nós fazemos é perguntar ao Senhor como fazer o milagre. Como que o Senhor vai fazer? O Senhor não tem nada para tirar essa água do poço. E um recado da parte de Deus que eu tenho para a sua vida, para de colocar no Senhor situações que Ele tem que fazer conforme o seu jeito. Não é do seu jeito que Ele vai operar o milagre, não é da maneira como você espera. Nós não temos que ensinar ao Senhor como Ele deve fazer. Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele faz do jeito dele.
Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E aquela mulher fala: o Senhor não tem com que tirar. Quantas vezes falamos para o Senhor não tem como fazer isso. E aquele poço que aquela mulher falava, era um poço muito fundo, eram 30 metros de poço, sabe? E além disso, era necessário o quê? Ter utensílios para retirar a água. A mulher tinha um cântaro, a mulher tinha que ter uma corda, né? Algo para que pudesse resgatar a água desse poço de 30 metros. E aí, eu queria te colocar para pensar comigo que muitas vezes nós temos buscado em poços de águas paradas algo para a gente saciar a nossa sede. A nossa alma tem sede, sim. Por vezes é uma sede fisiológica, precisamos beber água, precisamos nos hidratar, porque senão o nosso corpo para. Mas quantos de nós, por uma sede espiritual, uma sede da nossa alma, temos buscado em fontes, que são fontes que não são fontes, são fontes de águas paradas, poços parados, poços em que para a gente conseguir saciar a sede da nossa alma, nós temos que fazer esforços de 30 metros, pegar a água lá embaixo com 30 metros e o tempo todo ficar tirando uma água que nunca vai nos saciar. Aquela mulher tinha um elemento para levar essa água para a casa dela, era um cântaro, que não tinha muito também de litros de água, e convenhamos, uma mulher não tem estrutura para levar tanta água para casa, principalmente num cântaro, e aquela mulher ia sempre tentar tirar essa água. Então, quais serão os instrumentos, os elementos que temos usado para tirar essa água que nunca vai nos saciar? Existem situações que têm se levantado em nossas vidas, que são praticamente esses poços sem fundos. São poços que requerem de nós o tempo todo esforço. A gente se esforça, a gente tenta saciar, e quanto mais a gente se doa, menos a gente é saciada. Quem já passou por uma situação assim, de se doar, de se esforçar, de fazer o máximo de si, de dar o máximo de si, e parece que a gente cai no poço, ao invés da gente tirar a água, saciar a nossa sede, parece que nós estamos mais no fundo do poço do que vivos. Mas a água que o Senhor tem para nós não é a água desse poço parado, não é a água desse poço, é uma água que flui vida, e uma vida em abundância. E o texto vai caminhando com aquela mulher, você vai começar a perceber que aquela mulher vai conversando com o Senhor, e escamas vão caindo dos olhos dela, porque o Senhor fala com ela acerca dessa água, e Ele fala assim: quem beber dessa água vai ter sede outra vez, porque a nossa alma quer coisas que toda hora dá sede. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar. Eu preciso de alguma coisa, porque tem algo gritando no meu interior. E aí a palavra vem dizendo que Ele fala: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. É essa água que o Senhor tem para nós, é essa água. E a mulher fala: Senhor, então me dá dessa água. Ela começa a entender e já chama Ele de Senhor e fala: me dá dessa água, sabe? E aí o Senhor vai falando com ela: tá bom, vá, chame o seu marido e volte. E aí o papo já vai ficando mais íntimo, o papo vai ficando, sabe, quando o Senhor começa a apertar a gente, vai tocando lá na nossa ferida, vai tocando não na nossa ferida, mas Ele vai tocando naquilo que tem feito a gente buscar algumas fontes erradas. E Ele fala: não, você quer água? Ela queria comodidade. Quantas vezes a gente fala: não, Senhor, então tá, eu quero, mas a gente quer e nem sempre a gente doa. A gente quer a água da vida, a gente quer que o Senhor venha até nós, mas a gente tem coisas que a gente não tem conseguido abrir mão. E Ele fala: vai, chama o teu marido. E aquela mulher, sabe, de forma tão verdadeira, ela responde: você não tem um marido. Ela disse: não tenho marido para Jesus. E Ele falou corretamente, dizendo que você não tem marido. O fato é que já teve 5, e o que você tem agora não é o teu marido. O que você acabou de dizer é uma verdade. Sabe, queridos, um passo que nós temos que dar com Jesus, todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor,
uma das coisas que Ele faz de uma forma tão gentil, tão amorosa, tão amável conosco, é tocar naquilo que nós sabemos bem que precisamos ser curados, é tocar naquilo que nós precisamos entregar para Ele. E Jesus, nessa abordagem com a mulher, ela fala assim: olha, você disseste bem, a mulher foi verdadeira com Ele. Precisamos ser verdadeiros diante do Senhor. Sabe, eu amo a realidade com que Davi conversava com o Senhor, como Davi falava. Muitos podem falar dos pecados de Davi, mas o Senhor encontrou o coração dele, porque o Senhor busca mesmo que sejamos verdadeiros. Não há nada em nossa vida que o Senhor não saiba, mas um dos processos para nossa cura é a verdade. Aquela mulher fala para ele. Então começou ali já a cura dela, ou seja, ela pediu da água e imediatamente ela passou para o Senhor, ela confessou. O Senhor tem requerido de nós, por vezes, que nós sejamos tão verdadeiros a ponto de confessar a Ele a nossa fragilidade. Talvez a sua fragilidade não seja nenhum pecado, mas pode ser de repente um temperamento, uma forma de lidar com certas situações, com altivez, sabe, com orgulho, com vaidade, falta de perdão. Quantas coisas tem no nosso interior, e Ele queria esse interior daquela mulher, sondar o interior dela, para dizer: olha, é essa a sua sede, é essa a sua sede. E qual tem sido a nossa sede? O que está acontecendo no nosso interior, que as águas do Senhor não têm fluído como deveriam fluir de nós? E mais à frente, você vai ver que a mulher começa a conversar com o Senhor e fala: Senhor, vejo que é profeta. Ou seja, ela viu primeiro quem? Ela viu um judeu. Depois ela chama ele de Senhor. E depois o que ela fala? Vejo que és profeta. Quando ela fala isso para ele, ela fala assim: Senhor, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar? Jesus declarou. Então ela faz essa pergunta. Muitos falam assim: Michele, essa mulher perguntou isso porque ela quis meio que dar uma disfarçada. Tocou na feridinha dela, que ela teve marido e daqui a pouco estava com o que não era dela, então ela mudou de assunto. Eu não consigo olhar dessa forma, porque na verdade aquela mulher, ela confessou para ele, ela falou: é verdade. Ela podia encerrar o assunto ali, calar a boca e não falar nada e ir embora. Mas ela estava tão instigada com aquele homem que se aproximou dela de uma forma tão verdadeira, sem querer usá-la como mulher, como uma mulher que teve muitos homens. Ele não era mais um, ele era o 7º homem, aquele perfeito que chegou para aperfeiçoar a vida dela. Então quando ela viu aquele homem, ela quis saber mais. Ou seja, quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós somos curados, quando somos libertos do nosso pecado, a primeira coisa que a gente se preocupa é: como que eu vou adorar? Como que eu vou adorar? Falavam que, ou seja, a gente falou lá na frente que os samaritanos pararam de adorar em Jerusalém, e eles começaram a ter um monte próprio para adorar o Senhor. E então ela se viu naquele dilema. Ela teve um encontro com Deus verdadeiro, e ela falou: e agora, como que eu faço para adorar? Eu adoro nesse monte ou naquele? E Jesus fala para ela: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte de Gerizim, o monte dos samaritanos, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, porque eles não conheciam a verdade. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus está falando dele mesmo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, ou seja, ele encontrou com uma adoradora, queridos, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher diz: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, vai explicar tudo. E Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Queridos, sabe, eu não sei vocês, mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, nós queremos adorar de verdade. Nós não estamos nem preocupados com aquilo que estão falando, sabe, simplesmente Deus fala. O Senhor falou para aquela mulher: é chegada a hora, e a verdade, a hora já chegou, que o Pai procura. Será que nós temos sido esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Sabe, o
não é o lugar, a verdade é que não é o lugar, não é o modo, não é você ficar o tempo todo querendo, ai Senhor, eu vou fazer um esforço para o Senhor me ver. O Senhor vai sondar o teu coração. Existem corações aqui muito sinceros, muito verdadeiros para o Senhor, que o Senhor já encontrou, de verdadeiros adoradores, que estão adorando em espírito e em verdade. Sabe, é em espírito, porque se você se comunica com o Espírito Santo, é você e Ele, e é em verdade, porque nós precisamos sim, sabe, adorar ao Senhor com a profundidade dos princípios. Não adianta a gente erguer as mãos, não adianta a gente adorar ao Senhor, se a gente burla, se a gente pula alguns princípios. Mas o Senhor nessa noite está aqui buscando somente o teu coração. O Senhor está procurando um coração adorador que busca o Pai em espírito e em verdade. Mas por que será que por vezes nós não estamos conseguindo adorar da maneira que a gente deseja? Será que por que será que às vezes eu ouvi uma canção hoje que muito me chamou a atenção, porque por vezes a gente canta algumas canções de adoração, mas é apenas com palavras e não com coração. O que será que está fazendo com que nós, que já experimentamos dessa água da vida, da fonte a jorrar água para a vida eterna, ao invés de nós sermos um poço, uma fonte a jorrar, como está na palavra, na vida de muitos, nós somos um poço egoísta, um poço que não libera, um poço que segura essa água que já está no nosso interior, porque nós estamos por vezes segurando cântaros na nossa vida. Por vezes nós pegamos o cântaro e às vezes a gente vai para aquele poço de água parada, fazer sacrifícios que não são mais nossos, fazer movimentos que não são mais nossos, procurando uma água que não nos compete mais, porque a fonte que o Senhor tem para jorrar é para saciar a sede da nossa alma. Sabe, talvez exista algo aí que você esteja se agarrando, e eu não sei o que possa ser, porque quando às vezes nós estamos bebendo da água, daquele poço parado, estamos segurando o cântaro, nós ficamos num duelo. Eu sei que tem água a jorrar, fonte de água viva. Ai, mas Senhor, eu vou beber só mais um pouco dessa água que está segurando aqui, ó. É a minha segurança, algo palpável, é algo que eu estou precisando, sabe, Senhor? Talvez o Senhor vai entender. Ah, Espírito Santo, o Senhor já entende, né? O Senhor está entendendo porque o meu corpo precisa, a minha mente precisa, eu preciso dessa situação aqui. Ou talvez seja algo que está impossibilitando o teu interior, o teu fluir, sabe? E é tempo. O texto vem dizendo que aquela mulher, quando ela teve uma revelação de que ela já não estava mais conversando, sabe, com aquele homem, com o judeu, não estava mais conversando somente com o profeta, mas que era o Messias. O texto vem dizendo que ela, deixando o cântaro, voltou à cidade e disse para o povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é Cristo? Então os povos saíram da cidade e foram para onde a mulher estava. Ah, queridos, eu não sei se você está entendendo. Uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher que já foi muito olhada como uma mulher cheia de homens, uma mulher que se escondia e ia tirar água no horário que não tinha ninguém. Ela simplesmente teve um encontro com o Senhor. E sabe o que eu entendo? Quando ela falou assim, aquele homem falou de tudo que eu tenho feito, venham ver. Ela não estava falando para a sociedade, tipo, é mais um que está contando da minha vida. Porque, de fato, qualquer homem que chegasse ali ia saber da história dela, não ia. Fofoqueiro conta rápido história ruim. Na verdade, ela quis dizer assim: olha, eu encontrei um homem que não olha para mim com julgamento. É um homem que entrou na minha história para me transformar. E quando ele falou de tudo que eu tinha feito, é porque ele queria me curar, ele queria me amar, ele queria se doar por mim, ele queria me entregar uma água que transformou completamente a minha vida. Eu agora o vejo, ele é o Messias. E a mulher largou o cântaro, deixou o cântaro, abandonou o cântaro e foi correndo para a cidade. O texto diz que aquela mulher, ela foi uma missionária. Ela chegou naquele lugar que ela por muitos foi repudiada. E o que eu aprendo com isso, e eu queria passar para você
vocês. Isso que eu falei no início do texto. Não se importem com o que for falar a teu respeito. Simplesmente anuncie o Evangelho. É chegado um novo tempo. Deus conta com você. Esquece o teu passado. Deixa o cântaro no lugar e corre em direção. Tem vidas. O texto vem dizendo que os discípulos olham para Jesus e falam, quando eles voltam depois dessa conversa, e falam: mestre, trouxemos comida, o Senhor não está com fome? E Jesus falou: eu não tenho fome, a minha comida não é essa, é fazer a vontade do Pai que me chamou e que me enviou. E é chegado o tempo, queridos, de deixarmos aquilo que tem nos aprisionado, que tem feito a gente buscar. Quantas sedes a tua alma está buscando nessa noite, sabe? O que será que a tua alma está gritando? Talvez o cântaro do medo está te segurando. Medo do futuro, medo da morte, medo de alguém que você ama ir embora. Será que é o cântaro, sabe, da dependência? A dependência de algo, uma rede social, uma internet. Talvez o cântaro da falta de perdão. Eu preciso perdoar, eu sei, o Senhor já me chamou para perdoar, mas eu vou esperar o momento certo, não é agora. Qual é o cântaro que está fazendo a sua alma ficar presa a algo que está parado, aprisionando a tua vida de avançar no Senhor? Os campos já estão prontos para você fazer fluir o teu ministério, aquilo que o Senhor te chamou. Esses bancos precisam estar cheios. O Senhor tem vidas aí, existem nomes aí nessas cadeiras que os nossos olhos ainda não viram, mas o Senhor já sabe bem quem vai chegar e vai sentar. Só que depende de mim, de você. Meu Deus, o que seria de mim se não fossem as pessoas que me evangelizaram, que me amaram, que falaram do amor de Cristo para mim e fizeram a Michele lá de trás ser uma adoradora, alguém que sempre sonhou com o Senhor, sempre dançou no quarto, sempre chorou e falava: Senhor, eis-me aqui. E quando o Senhor falou comigo esses dias, por conta da canção, Ele falou: deixa o teu cântaro, deixa a justiça própria. Não é porque a gente é pastor que a gente é ileso de sofrer as dores do nosso coração, mazelas da nossa alma. E eu sofri por 2 anos por causa de justiça própria, por conta de situações que se levantaram na minha parentela. E o Senhor falou: o tempo está passando, corre, vai amar vidas, vai amar. E o que você tem feito? E eu falei esses dias com o Senhor, ouvindo essa canção, eu falei: Senhor, eu quero sim, sabe, minha alma depende de Ti, eu tenho sede de Ti. Eu só dependo de Ti, não da justiça, não daquilo que me fizeram. Eu entrego tudo isso aqui, o meu cântaro está aqui. Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero Te servir, eu quero Te amar. E eu quero, sobretudo, que do meu interior possam fluir rios de águas vivas. Rios de águas vivas, sabe? Talvez você já teve essa experiência com o Senhor, de ver fluir esses rios. E eu tenho uma notícia para te dar: se você já bebeu dessa água, a Bíblia diz que você nunca mais vai ter sede. Mas talvez você esteja sendo, sabe, quando lá nas Furnas, né? Aqueles lugares lá que a gente vê rede da parte das águas lá que move a parte elétrica. Talvez você esteja sendo um canal para aquilo que você está sentindo, o teu interior, tudo que aconteceu com você nos últimos anos, nos últimos dias, esteja sendo algo que está tentando impedir o fluir dessas águas, sabe, para reter. Mas nessa noite o Senhor quer tirar tudo aquilo que está retendo. E o Senhor está mexendo no teu interior, está mexendo com o teu espírito, está falando: é isso aí. E isso que eu estou comunicando a você, que você precisa deixar. Deixa, porque eu quero fazer essas águas fluírem, e que tudo aquilo que está parado, que está trazendo uma angústia na tua alma, o Senhor vai arrancar. Então eu queria te pedir para que você pudesse ficar de pé, queridos. Ministério de Louvor, se puder vir. Como é que fica aí? É contigo? A gente vai.